Entrevista coletiva do técnico Pintado antes da partida entre Juventude e Brasil de Pelotas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Pintado, primeira pergunta de Bruno Mucchi, da Rádio Caxias. Pintado, são 3 jogos seguidos sem vitória e sem marcar gols fora de casa. Para continuar na disputa pelo G4, é necessário pontuar diante do Brasil. O que será necessário fazer em relação aos últimos jogos? Nós não conseguimos transformar em gols as oportunidades que tivemos, né, jogando fora de casa. Assim, os nossos confrontos foram realmente que a gente planejava somar pontos nesse momento, como a gente vem falando. É claro que sempre o jogo fora de casa a gente espera ter um pouco mais de dificuldade. A gente sabe que é mais difícil você enfrentar adversários que não propõem tanto jogo, que são adversários que tentam buscar nas nossas dificuldades, né, alguma solução. Ao mesmo tempo que nós temos que encontrar essas soluções, né? O importante é que a gente use força máxima para esse jogo. E aí eu conto com todos os nossos homens de frente, né? Claro que também buscando equilíbrio para que a gente tenha condições de chegar ao gol do adversário e concretizar em gol. Pergunta do Pedro Petrucci, TV Papo by Bitcom. A formação do ataque tem alternado a cada jogo. Quais serão os teus critérios para a partida de amanhã? Bom, é que algumas mudanças foram por necessidade, né? Não foram por opções, né? Claro que a gente sempre tenta colocar o que a gente tem de melhor. Repito, o nosso ataque produziu bastante durante o campeonato, isso é muito importante. Algumas mudanças, alguns atletas que acabaram de chegar ainda conhecendo o nosso sistema, conhecendo a maneira de jogar. Por mais qualidade que esses atletas tenham, o conjunto é a nossa força. Nossa equipe sempre jogou de uma maneira muito coletiva e quando a gente tem 2, 3 mudanças num setor, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade. Mas eu repito, a qualidade do grupo, a qualidade dos jogadores que estão aqui vão superar essas dificuldades e a ideia não é mexer muito na equipe, a gente já vem mantendo, né, uma maneira de jogar e nesse momento, mais do que nunca, vamos continuar fazendo o que a gente imagina que pode dar certo. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. O Brasil costuma exigir mais dos adversários na parte ofensiva, já que tem uma das melhores defesas da competição. Você preparou alguma estratégia específica de movimentação ofensiva para amanhã? Sim, a gente, embora a gente não trabalhe em cima de um exclusivo, né, de um adversário exclusivo, mas nesse momento a gente tem tido muito cuidado com essa situação de jogo a jogo, partida a partida, a gente vem buscando acrescentar algo. Repito, não é fácil porque alguns atletas acabam de chegar. O próprio Rogério ainda não conhece bem o Cajá ainda não tem o entrosamento com o Rogério. Isso acaba dificultando. O Grampola tem suas características que a gente já conhece bem. Everton é um menino que acaba de chegar. O próprio Bambam é um jogador de muita explosão, de muita força, características que a gente vem tentando acrescentar ou devolver para a equipe, né? Isso que é importante, mas, repito, a força é o nosso coletivo sempre. Quando a gente consegue jogar coletivamente bem, a gente sempre faz um bom jogo, consegue bons resultados. Jogando aqui em Pelotas, o Brasil tem sido muito consistente defensivamente, tanto é que perdeu 2 jogos só em casa. Então vai ser um jogo que vai exigir muito da gente nesse momento. Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Gaúcha Serra. Após 3 derrotas seguidas como visitante, o jogo contra o Brasil vira obrigação vencer para o time que luta pelo acesso? Não é esse jogo que a gente tem obrigação. Aqui, desde que eu cheguei, eu repito, eu tinha obrigação de vencer todos os jogos. Nós sempre trabalhamos para isso. Quando a gente fala que são 3 derrotas fora de casa, a gente tem que avaliar que são jogos fora de casa, cada jogo com o seu contexto, cada jogo com a sua história. Então, não quero trazer para a equipe esse peso, essa pressão. A gente já tem
um peso muito grande, uma pressão muito grande, que é buscar o nosso sonho, buscar terminar entre os 4 da competição. Nós não fugimos dessa responsabilidade, mas colocar mais peso acaba sendo algo muito maior do que a gente pode carregar, e eu tenho certeza que a nossa equipe tá consciente do que tem que fazer. Pergunta de Gustavo Pasquale, Portal da Bola. Pintado, o rendimento do time caiu nos últimos jogos. Por que a equipe não consegue mais manter a consistência e de que forma pode se reverter essa situação? Bom, repito, a gente está no final da temporada, né, de um ano totalmente atípico. A gente está vendo todas as equipes tendo uma baixa, né, de rendimento. A gente está vendo Chapecoense perdendo um jogo, tomando 3 gols. Uma equipe que tinha tomado 8, 10 gols dentro da competição, tomou 3 num jogo só. O América, assim, conseguiu sustentar depois de uma eliminação na Copa do Brasil. Cuiabá vem num bom momento. Sampaio ficou para trás. Cruzeiro caiu também. Então, nós não somos diferentes de nenhuma outra equipe, né? Talvez a gente tenha perdido um pouco de rendimento agora nesse momento, mas eu nunca cobrei da nossa equipe jogar bonito também. Eu sempre cobrei, sempre exigi que essa equipe fosse competitiva. E a nossa equipe nunca perdeu a competitividade. A não ser no jogo contra o Operário, fora de casa, acho que a nossa equipe sempre competiu, sempre jogou em busca do resultado. E aí é que eu tenho que valorizar o trabalho de todos aqui dentro. Pergunta de Bruno Mucchi, Rádio Caxias. Pintado, você usou o Neto na última rodada contra o Cuiabá e a equipe acabou neutralizando o adversário, mas foi pouco efetiva no ataque. Tu pensas em retornar ao esquema com 3 atacantes? E na tua avaliação, Rafael Grampola está pronto para ser titular novamente? Sim, é uma boa avaliação. Muito interessante isso que a gente analisou, né, para o jogo do Cuiabá, e friamente avaliando, e os números do jogo mostra. Contra o Cuiabá não defendeu muito bem, tanto é que o Cuiabá só fez um gol porque nós erramos defensivamente, numa bola parada. O Neto cumpriu bem o papel dele. Faltou algo a mais para a gente na frente. O Grampola, assim, está pronto. É o nosso homem mais o nosso pivô, né? Um homem de referência. Nesse momento é importante ter essa opção também. O próprio Rogério, fisicamente, já vai estar mais forte. A gente vai ter um ataque com mais mobilidade, um ataque forte, ao mesmo tempo que espero que a gente não sinta tanto a falta de entrosamento, porque aí sim a qualidade e a parte física vão fazer a diferença. Eu sigo confiando, acredito nessa equipe. Nesse momento, mais do que nunca, a nossa confiança vale muito. Pergunta de Pedro Petrucci, TV Papo by Bitcoin. Pintado, quantos pontos vocês entendem serem necessários para o acesso? A gente tem feito muitos cálculos, né? A gente tem tentado, né, encontrar esse número exato, mas é impossível no momento. A briga está muito pesada embaixo, isso vai até o final. Essa luta por essas 2 últimas vagas, ela vai ser até o último jogo, o último minuto do último jogo, a gente sabe disso. Mas a gente calcula que acima de 61 pontos a gente tem muita chance de estar na Série A o ano que vem. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. O fato de ser um clássico exige um bastidor diferente, com concentração ainda maior, e encarar o jogo como diferente? Sim, claro que é muito importante. A gente fez isso, né, contra o Caxias no começo do ano. Nós fizemos isso também contra o Brasil no primeiro jogo que nós tivemos, né, do Gauchão, jogamos fora de casa. Fizemos isso também no Jacone, quando a gente foi derrotado. Então, essa responsabilidade de enfrentar um clássico tem um sabor especial. É muito difícil, repito, a gente sabe das dificuldades. O Brasil está muito mais leve do que a gente, que já atingiu o objetivo que queriam dentro da competição.
E a gente está muito ansioso, a gente está muito concentrado e muito atento, né, ao que a importância desses jogos que faltam. Então, sim um jogo muito importante, com sabor diferente. E o nosso bastidor aqui está muito forte. A gente está concentrado para fazer um bom jogo. Pergunta de Eduardo Costa, Jornal Pioneiro e Gaúcha Serra. Pintado, por que o Juventude tem uma campanha regular, mas um desempenho que oscila de um jogo para outro? É uma pergunta interessante. Eu acho que, ao mesmo tempo que você fala de regularidade, você falar de oscilação, fica difícil de avaliar. Eu acho que a gente, sim, tem dificuldades em alguns momentos, repito, por algumas dificuldades que nós tivemos, por algumas mudanças obrigatórias que nós tivemos que fazer, também por erros nossos, a gente acaba se equivocando em algum momento, mas quando a gente fala de regularidade, é algo que é constante, né? Algo que vem sendo bem feito e nos trouxe até aqui. Depois de 33 rodadas, o Juventude segue na briga, segue forte para buscar esse objetivo. A gente não pode, em momento algum, desvalorizar o que foi feito até agora, porque isso é o que nos trouxe até aqui. Então, oscilações todas as equipes tiveram, todas as equipes vão ter, mas a gente tem esse argumento da regularidade para um campeonato como esse, e aí o resultado na tabela mostra que a regularidade vale muito mais do que as oscilações. Para finalizar, a pergunta de Gustavo Pasquale, Portal da Bola. Pintado, o histórico recente contra o Brasil de Pelotas não é favorável. Qual pode ser a chave para mudar esse retrospecto? Primeiro, eu venci o meu primeiro confronto contra o Brasil fora de casa e perdi um confronto em casa, né? Então, sim, tem um peso especial, embora a gente tenha muita clareza, né, de ser um jogo muito difícil, respeitando o adversário. Nós precisamos do ponto, a gente precisa do resultado. A gente tem essa obrigação, sim, de buscar pontos que nós desperdiçamos no início, no meio do campeonato. Então, o que deixa a gente incomodado foram pontos importantes que a gente perdeu em outros jogos por circunstâncias que a gente já sabe. A partir de agora, a gente não pode cometer esse tipo de erro mais, principalmente num clássico, enfrentando um adversário muito difícil, repito, que tem menos peso, né, menos responsabilidade do que a gente. Então, nós vamos ter que voltar a jogar acima do nosso limite para buscar um bom resultado.